aí! Estamos no ar! E aí, meus amigos? Estamos de volta! Chegamos de volta, né? Chegamos de volta de novo. Quem diria que ia sair o 2? Saiu. Vai sair. Tá saindo? Tamo ao vivo. Estamos ao vivo. Tudo bem, Berta? E aí, Cerradas, beleza? Joia, tudo bem, Vini? Firmão. Firmão, Sussu. E aí, Brandão? Temos um convidado usando essa coisa linda chamada internet. Direto da onde? Direto aonde, Branda? Da onde você vem? Brandão tá com lag lá na... Ele vai... Bom, vamos ao que interessa, né? Bom, o que interessa, o Brandão deixa ele lá ouvindo, não quer falar, acho. Não quer falar? Pô, fala o quê? Da onde você veio? Da onde você fala? Aí, pessoal, desculpa, eu tô com o fone aqui, com o som baixo. Tá, agora eu tô ouvindo melhor vocês aí. Joia, mestre. Da onde você está falando? Esse negócio da internet é meio novo. É meio novo, né? É. Então vamos lá. Hoje o Boa Brandão... noite. Boa noite. Boa noite. Tá remoto de onde, mestre? Toda cidade maravilhosa. Ó, é muito É especial. praia... Só tá mais moreno, não tá não? Tá mais Só pra que moreninho. pode, entendeu? Tá mais moreninho. Bom, sim. pessoal, vamos ao que interessa hoje. Qual é o tema de hoje, Cerradas? Então, o tema de hoje é especial, né? O tema de hoje é polêmico também, o tema de hoje tá na moda. A gente vai falar hoje sobre DevOps, né? Acho que tá todo mundo falando disso aí, né? Tem muita coisa, muito conteúdo na internet, muito conteúdo nascendo, né? A gente já ouviu falar até de DevOps 2.0, olha isso. DevOps 2.0, Que caramba. ponto tá mal. Isso daí a eu gente não- mal isso aí eu sabe não o que tinha é DevOps escutado, um, não. né? Já tá nascendo DevOps 2 retorno. É, Flex? Esse DevOps? Acho que se não for flex vai custar muito caro, né? E a ideia é justamente a gente amadurecer esse assunto aqui, também levar a mensagem, falar pro pessoal qual que é a ideia, o que a gente vê desse assunto, é vantajoso correr atrás, não é, o que traz de benefício, quais são os blockers, né? Quais são os bloqueios para trabalhar isso dentro do nosso dia a dia. Né? Então é por isso que a gente escolheu esse assunto aí como um dos primeiros dessa primeira temporada do Build Noturno. E você, Berta, o que você tem a dizer? Realmente esse é um tema que vem causando muita polêmica ultimamente, né? Na verdade, o pessoal fala que é um tema novo, fala que é um tema antigo, mas na verdade acho Tem que motivo com uma roupagem nova. um motivo com uma roupagem nova. Eu queria agora descobrir que o Serrano está falando de DevOps 2.0, cara. Eu não sei, pra mim não surgiu nem 1.0 ainda, quem dirá 2.0 direito, acho que é uma coisa super madura. E se a gente for perguntar para todo mundo que está nos assistindo, para consultar livros, pessoas, aí a gente vai definir conceitos sempre diferentes. Então, se eu perguntar para o Vini uma coisa, o Vini vai me responder uma coisa, se eu perguntar para o Cerrados uma coisa, se eu perguntar para o André outra, se eu perguntar para qualquer pessoa online, cada um vai ter um assunto. Então, eu acho que assim, a gente pode colocar a visão de cada um do que é e partir. Primeiro, eu queria jogar uma lenha na fogueira aqui, se vocês me permitem, né, na verdade, que DevOps para mim não tem nada de novo. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Essa é uma visão que eu tenho. Para mim, DevOps não é novo. DevOps é conceito, é uma coisa relativamente antiga. E eu, particularmente, trabalho com DevOps há muitos anos. Desde que eu comecei a mexer com LM em si, eu trabalho com DevOps, porque para mim, DevOps ele sempre esteve embutido dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Então eu enxergo muito DevOps hoje como uma roupagem nova. Acho que é um momento. E a gente tem esse tema em discussão, então é interessante lembrar. Mas DevOps ele veio aí do mundo Lean das coisas, né? Para que a gente possa fazer uma integração bacana entre dois mundos. Tá? Então acho que essa é a primeira linha que eu queria deixar. Eu queria até compartilhar essa visão com vocês. O que vocês acham, né? Porque para mim DevOps já existe faz tempo, não é nada novo. E você, menino? Eu acho que indo na linha do Adriano, também concordo com a visão dele, mas na minha opinião, o que melhorou nos últimos tempos, o que mudou, é que a gente tinha ou se era desenvolvimento ou se era de operações, eram mundos bem divididos, né?
O que eu acho que melhorou nos últimos tempos foi essa interação e a gente foi eliminando esses blockers entre as duas áreas. Eu só mexo até dev e operações para frente eu não quero nem saber. E acho que principalmente quando a gente coloca em produção, a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, quando a gente coloca em produção, o que está sendo cada vez mais necessário e mostra essa melhor interação entre os dois times é o rápido feedback que o time de operações está devolvendo para o time de desenvolvimento. E vice-versa. E vice-versa. Mas, porque antes, se realmente existia o passo entre desenvolvimento e operações, mas a interatividade desses dois times, até o ciúme, o que é dev, o que é produção, tinha até um ciúme entre as áreas. E agora a gente vai eliminando esse muro. O que eu coloquei, que eu falei, pra mim, conceitualmente existe. Conceitualmente, mas o muro... É que assim, em TI a gente tem muito disso, tem o muro. Né? Que nem outros temas aí, por exemplo, se a gente fala de qualidade, por exemplo, é um muro, tudo é muro. E infelizmente a nossa área, não sei se esse é o termo correto, mas às vezes nos deu o direito de separar esses dois mundos, coisa que na minha visão é muito errada. Sim. Perfeito? Então assim, quando eu falei assim, DevOps já existe, para mim DevOps já existe e já deveria fazer parte da maneira correta que a gente prega hoje há muito tempo atrás. O problema é que as equipes de TI não quebravam essa barreira, não quebravam esse mundo. E aí eu concordo que o momento atual traz pra gente uma necessidade cada vez mais de aproximação dos times e, consequentemente, assuntos como esse vêm à tona para a gente discutir. Assim, é muito legal que o DevOps ele traz uma coisa interessante, que existem vários pontos de vista para a gente discutir. Existe o ponto de vista técnico, que é o que vocês estão falando, que a gente está falando aqui, que é justamente a barreira entre as áreas, né? A gente fala de desenvolvimento, operação. Em empresas maiores, principalmente, a gente via aquela burocracia grande para fazer uma transição de alguma coisa que era de responsabilidade de desenvolvimento para operação. Mas, quando o pessoal resolveu amadurecer mais esse assunto, eu comecei a ver também algo que, de repente, era o que faltava, que era a visão de negócio, né? Como as duas áreas... Por que as duas áreas tinham que ter sinergia entre elas? Não é só para elas trabalharem melhor entre si, não é? Qual que é o grande... Para quem que as áreas de desenvolvimento e operações trabalham? Para a área de negócio. Então, uma coisa que eu vi que achei muito interessante nos últimos tempos é o DevOps, né? As práticas de DevOps, a cultura DevOps, ela está voltada para as áreas de negócio, para você atender mais rápido, você ter um time de resposta, de delivery mais rápido. Então, assim, é muito legal porque existem esses diversos pontos de vista. E eu acho que é importante a gente levar em consideração ambos, né? Não só o ponto de vista técnico, mas o ponto de vista... O que melhorou para as áreas de negócio hoje com o DevOps aplicado como cultura para as nossas áreas técnicas? Sim. O que você falou, eu acho que veio bem a calhar, Serradas. É uma coisa que eu discuto muito, que eu debato muito, e eu espero que um dia a nossa área mude. É fazer com que a gente pense mais no negócio ao invés de somente no benefício técnico. Tecnologia está ali para facilitar o negócio, para fazer o negócio ganhar. Sem o negócio a gente não ganha. E DevOps é uma maneira extremamente interessante de você chegar e mostrar essa visão da área de tecnologia para o teu negócio. Eu acho que com um sistema de DevOps bem implementado, a união dessas equipes, a equipe de TI trabalhando num sistema bem interessante, o resultado para o negócio acaba se tornando transparente e, consequentemente, o dinheiro de investimento, né, nas áreas de tecnologia acabam se tornando mais fáceis de se conseguir. Então, acho que isso é um ponto bem interessante. E Brandão, tá aparecendo os correspondentes lá na Europa. E Brandão, e você, Brandão? Brandão direto da França. Direto da França. Sem piada. Brandão? Oi. O que você tem a acrescentar aí, meu amigo, enquanto eu fecho a cortina aqui? Estamos em casa, né? Pode deixar. Eu não tô ouvindo vocês direito aí, tá? Problemas técnicos. Mas o que eu tinha para dizer sobre DevOps é que eu acredito que DevOps sempre existiu, né? Mesmo ele não tem um nome ou ser um processo conhecido pela empresa.
ele sempre existiu naquelas janelas ou naquelas madrugadas que o pessoal tinha que colocar alguma coisa em produção, ou tinha que fazer virada do sistema, e é ali que a gente viu o DevOps acontecendo, né? Então eu acho que a gente só deu nome para uma coisa que antes a gente fazia de qualquer jeito, e que talvez porque as empresas começaram a crescer, a área de TI ficou maior e tal, e as empresas perderam perderam esse processo aí, né? Sim. É importante falar de uma coisa também, né? Tudo que é preocupação de DevOps hoje, que a gente vê desde o começo, a galera faz exatamente isso que você falou, que é na virada de noite. Na virada de noite todo mundo se une, dá as mãos, né? E entrega naquela virada, né? Eu, falando, já pegando um primeiro caso aí que a gente pode citar, a interação entre esses times, eu já trabalhei com dois tipos de sistemas que, assim, parar 5 minutos significa um prejuízo enorme para quem? Para o negócio. São, assim, basicamente 2 sistemas bem críticos, que uma é uma mesa de operação de crédito de qualquer instituição financeira e outro é um e-commerce qualquer. O que significa financeiramente para uma mesa de crédito, para o negócio da mesa de crédito ou para um e-commerce ficar parado 5 minutos? Eu trabalhei muitos anos em e-commerce. Eu também, eu era o responsável pelo delivery de um e-commerce a cada 2 semanas. Eu tinha uma janela de 4 horas para virar 12 servidores web e a nossa janela eram 4 horas a cada 15 dias. Eu não gosto nem de citar nomes, mas pra vocês terem uma ideia de impacto no negócio, falando até de valores, não vou citar nomes de empresas, mas um dos e-commerce que eu trabalhei, a média de faturamento deles diária em vendas era em torno de 23 milhões de reais. Então se a gente fizer uma conta besta... É 1 milhão por hora. Quase 1 milhão por hora. Então, você imagina qual que é o custo de um serviço dele, de um portal desse tamanho, ficar fora do ar durante 1 hora. A gente está falando, entendeu? Eu acho que com certeza o diretor... 100 mil reais a cada 6 minutos. Então a gente está falando que se parar 5 minutos a gente perdeu 100 mil reais. Sim. A conta bem grossa, né? Vou fazer uma pergunta para vocês agora, já indo lá mais para discussão. Quais foram as novidades no sentido de tecnologia e também de processo, se for o caso, tá? Que levaram ao DevOps? Vou dar um exemplo e aí vocês continuam, tá? Por exemplo, eu acho que hoje a galera falar de DevOps não seria possível, por exemplo, sem virtualização. Hoje não seria possível falar de DevOps sem nuvem, por exemplo. Eu estou falando de nuvem, não estou falando de provedores de nuvem, eu estou falando do conceito de nuvem, né? Posso ter minha nuvem em casa. Sem todo o processo de automação. Sim. Não adianta mais falar, vou copiar da pasta X para a pasta Y, vou restartar o IS da mão, Exato. Esse é meu DevOps. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de DevOps aí é o configurador de ambiente, o Chef, Puppet. Isso eu acho que foi um puta ganho que teve, né? De você poder scriptar o seu ambiente. E poder guardar essa receita. Porque sempre era um parto, né, que eu falei, nas noites de publicação, né, de você lembrar de todas as variáveis, por mais que você fosse organizado, o cara ia colocar num documento, num Word, num SharePoint, numa fazer um checklist, fatídico checklist. Checklist, mas vira e mexe acabava o cara esquecendo de atualizar isso aí, né? Sim, ele não é vivo, né? Você poder scriptar o seu ambiente é fantástico, porque você guarda o seu ambiente num controle de versão. Você pode, aproveitando aí o build anterior, você pode criar uma branch desse ambiente, né? Sim. Você pode brincar com ele, experimentar e pode voltar à configuração original, né? Sim. E em somado ao que você falou, nuvem, etc., dá um puta ganho, né?
Isso tem um nome, tá? É recente, mas chama-se de infraestrutura como código, né? Infrastructure as Code. Que é, assim, um exemplo muito prático é o PowerShell DSC. Sim. Que... PowerShell é um dos mais utilizados hoje, inclusive. Isso, de forma declarativa, consigo guardar o meu ambiente como código. E o que é legal disso? Cara, eu consigo versionar o meu ambiente, entendeu? Eu consigo associar o estado do meu ambiente a uma versão do meu produto. Então, assim, cara, modifiquei o meu produto, só que agora, com essa modificação, eu preciso que a máquina tenha, em vez de 8, sei lá, tenha mais uma funcionalidade no IS lá. Então eu vou lá, mudo meu PowerShell DSC, incluo aquilo, e se eu precisar fazer rollback na minha aplicação, eu faço rollback no meu ambiente junto. Então, o Infrastructure as Code é um negócio que acho que é pouquíssimo praticado, mas é algo que assim, é um pulo, é muito forte para DevOps. Eu acho que é interessante um ponto que a gente tem que colocar aqui também, é começar a diferenciar até um pouco esses conceitos. O que é build, o que é deploy, e o que eles têm a ver um pouco junto com esse mundo do DevOps. Tem muita gente que eu escuto falar que quando você fala DevOps, o cara fala em simplesmente fazer um build da aplicação, né? E acho que é o primeiro conceito. Quando a gente fala aí dessa integração, se a gente for falar o pé da letra o que é o DevOps, aí se a gente pegar nos dicionários da vida... Só parênteses do lado, internet. Sua pergunta vai ser respondida já, meu amigo. Exatamente. É verdade. Quando a gente fala assim, DevOps ao pé da letra, a gente está falando simplesmente de uma junção de duas áreas, né? Da área de desenvolvimento e da área de operações. Mas o que está por trás disso tudo? Não é simplesmente juntar. Não é assim, Vinícius, você é de operações, me dá a mão aqui, tá tudo certo e vamos viver felizes para sempre. Senta aqui do meu lado, né? Vou copiar e colar pasta. No fundo, é encontrar tecnologias e maneiras de automatizar 100% o processo de trabalho dessas duas áreas. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de ALM como um todo, perfeito? A gente está falando de build e a gente está falando de deploy. Tá? Então, assim, quando a gente tem muito lugar que eu chego, o pessoal fala assim, não, você faz DevOps? Não, faço DevOps. O que você faz? O cara simplesmente faz uma integração contínua lá com o build. O cara de Ops senta do meu lado. O cara de Ops senta do meu lado e copia a pasta. Eu acho que assim, não deixa de ser. Ele está fazendo o deploy, mas é um DevOps, uma integração contínua assim, completa. Assim, o que é passível de automação e dá para automatizar com um grau de confiança elevado, não tem a ver. Não. Que dá para automatizar, Eu só queria voltar alguns passos com vocês. A gente está no começo ainda, mas eu queria fechar um pouco mais o conceito e depois a gente parte para a prática. Eu fiz uma pergunta aqui do que viabilizou o DevOps hoje, mas vamos dar um passinho para trás. Tipo assim, qual que era o primeiro passo? A gente falou no primeiro episódio sobre o que é ALM em base. Sim. Não, falou ou não? A gente citou, acho que por cima, cara. Porque assim, ó, pra quem não sabe... não tava falando de ALM como um todo. Pra quem não sabe, a ALM, ele se embasa... O embasamento dele são 3 pilares, né? Me corrijam se estiver errado. Que é governança, desenvolvimento e operações. Se a gente pegar teoria de grupos, né? É o que o Bertucci falou. DevOps, se a gente for olhar para os nomes dentro dos pilares de ALM, está contido automaticamente, né? Em Application Lifecycle Management. A gente tem os pilares de desenvolvimento e de operações. Minha opinião, por que DevOps saiu? Por que extraíram ali os pilares de desenvolvimento e operações de ALM? Aí eu acho que é uma discussão. Porque governança, quando você vai lá, cara, a gente precisa modernizar o processo. Cara, governança é um pilar muito difícil de mexer. É aquele negócio assim, governança você está falando com diretoria, você está falando com CIO, CTO, e é aqueles caras que dificilmente gostam que mexam no mundo desse trabalho. Agora, quando você fala de Devs e Ops, são os caras da inovação, os caras que gostam de modificar, de inovar, de mexer com o novo. E aí eu acho que daí é onde começaram a falar de DevOps. Isso é uma teoria minha, mas aí mas você acha, deixa eu ver se eu entendi, você está querendo dizer que DevOps ele meio que foi colocado de lado num pilar separado do ALM? Não. São 2 dos 3 pilares de ALM. É o que você falou, DevOps está dentro de ALM. Eu acho que é a extração de desenvolvimento. Senão a gente vai arrumar uma briga aqui. No conceito. Certo. Não porque teve uma vez e eu... Opa, não fica nervoso, cara. Não, eu já queria virar a mesa aqui. Cara, isso dá pano pra manga. Tá. Teve uma vez dentro da Microsoft,
eu escutei de um cara da Microsoft que a ALM não tinha nada a ver com DevOps. Eita, bichinho. Eu falei pra ele, cara, DevOps pra mim eu já faço dentro de ALM faz muito tempo. Você levantou e foi embora. Se eu faço com uma sigla diferente, legal, perfeito. Eu concordo que DevOps, acho que a maneira com a roupagem com que colocaram DevOps agora facilita muito, né? Mas a gente já fazia, então por isso só queria deixar. Não, eu acho também. É por isso que eu tô levantando isso, e você, Vinícius? Cara, eu acho que eu bato ainda na parte de feedback. A gente diminuiu, aproximou dois mundos. Bom, assim, não adianta falar assim, antes eu fazia. Mas colocar com inúmeros erros humanos. Inúmeros. Automação, nuvem, script, igual o Emanuel citou, veio facilitar um processo que a gente dependia de pessoas. E era falho, totalmente falho. Sim. E o que é possível automatizar desse processo, a gente sobra tempo, a gente consegue mais enxergar tudo do que ficar no dia a dia lá falando assim, eu tenho que liberar o firewall do servidor A para o servidor B. Cara, se você tiver um processo de automação que te mostra isso, te mostra os seus falhas, te mostra onde você tem que atuar e você pensar no processo mais como um todo e não só naquele pedacinho da automação, você... Tá tudo bem? Você tem o tempo para pensar mais no processo como um todo. E aí você consegue envolver e trazendo o ganho dessa automação, aí o que você pode mostrar lá para os diretores, gerentes, que o ganho dessa automação, o ganho dessa interação entre as áreas traz valor para o negócio, porque você deixou de gastar dinheiro com processos manuais. Sim, gastar dinheiro com processos e com ações, correções, né? Isso. Cara, eu sou a favor assim, cara, toda ação humana, ela tende a erro. Sujeito a falha. Ela é sujeita a falha. Hoje o cara acordou num dia bom, o cara vai lá, faz o trabalho dele perfeito. Amanhã o cara acordou num dia ruim, velho. Deu tudo errado, aí a chance de... assim, o ser humano, ele tende a falha, né? É normal. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo muito com você que, assim, a automação, ela é muito forte. Só dá para viabilizar DevOps se você pensar no mínimo, um pouquinho em automação. Outra pergunta forte. Eu tenho uma outra pergunta depois. Vou colocar, vamos ver se tem a ver. Só um ponto antes de você fazer essa pergunta. Gente, a visão de vocês. Eu também quero entender as diversas visões que a gente tem aí nesse mundão afora, né? Eu quero saber se a gente está falando bobagem. Exatamente. Então, assim, é interessante que, como eu falei no começo, o DevOps ele são conceitos e formulações e respostas diferentes. A gente pode encontrar uma resposta diferente para cada um, então é interessante escutar vocês. Hashtag Build Noturno no Twitter, nosso chat no YouTube ou no nosso grupo no Facebook. Compartilhem a opinião com vocês lá para a gente colocar aqui na mesa para discutir. A pergunta é, DevOps, ela é uma cultura? DevOps é processo? Ou DevOps é um cargo? DevOps qual que é o último aí? Cultura, processo ou um cargo? Cara, pra mim DevOps é uma mistura de cultura com processo. Eu tô perguntando porque o cargo assim, não é agora não é um software. Não vai me dizer que você já ouviu, alguém colocando na assinatura que é não sei o que é DevOps. Eu já vi empresa contratando DevOps Júnior, PLC. DevOps Júnior. Um amigo nosso aqui hoje falou assim, não, você é DevOps, não tô falando na maldade, eu tô falando porque é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Tô brincando, hein, gente? Ou você é Dev, ou você é Ops, ou você é DevOps. Dá pra ser os Isso dois? é um outro ponto que eu acho Dá legal. pra ser os dois? Eu acho que é importantíssimo ter background de infra para quem desenvolve. Sim. Mas é uma outra seara, né? Não vamos nem entrar nisso. Mas é legal esclarecer isso, porque tem gente que acha que é um dos três ou até mais coisas assim. E eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam. O Roberto falou, vocês falaram, acho que é unanimidade, mas o mais absurdo é o lance do cargo. Assim, o cara é DevOps. Quando eu vi isso, eu já logo pensei, tá repetindo um erro, que é ter o cara que é o Delivery Manager, né? Que é o cara que cuida da entrega, ou seja, o time continua não envolvido,
nas disciplinas de DevOps e está centralizado, né, a responsabilidade de gerenciar, fazer a gestão de configuração e fazer entrega. Tem que acabar o negócio. Eu sou dev, eu só atuo até aqui. Ambiente de teste de dev. É. Quando vai pra produção? Não sei. Tem que acabar assim. Sim. Até respondendo a sua pergunta, colocando meu ponto de vista aqui, se DevOps é cargo, é processo ou é cultura, eu falei assim, para mim DevOps é uma mistura de processo com cultura. Vou justificar o porquê e tecnicamente ainda. Perfeito? Eu acredito que DevOps é a união de processo e de cultura. Por quê? Se a gente for pegar a origem do DevOps, onde ela se baseia, de onde surgiu, a gente está falando de metodologias, né, aí dos nossos famosos orientais, perfeito? Como a maior parte dos métodos ágeis hoje em dia, né, tem uma origem um pouco oriental aí, né? A gente está falando de Toyota, Lean, etc. Então o DevOps, no fundo, ele veio, né, se baseou bastante no Lean, por exemplo. Já sofreu algumas adaptações, evidente, então ele é baseado muito com isso. E se a gente for pensar nesse modelo, a gente está falando um pouco de cultura, porque para você trabalhar de maneira Lean, se a gente for pegar aí ao pé da letra, quem já estudou, ele exige um pouco de mudança cultural, coisa que aqui no Brasil é dificílimo você encontrar uma equipe onde todas as pessoas consigam trabalhar dessa maneira. E eu não estou falando nem que as pessoas não queiram trabalhar dessa maneira, às vezes as pessoas não têm perfil para trabalhar dessa maneira. Sim. Então se a gente for pegar a origem aí do DevOps, que ela é baseada no Lean, e uma série de metodologias, processos orientais, eu colocaria isso, que a gente tem um pouco de processo envolvido, processo automatizado, moderno, evidente, mas também colocando o cultural, porque o que eu sempre falo em LM, para mim DevOps por estar dentro de LM é a mesma coisa. Se o time não quiser, não tem. Sim. Perfeito. Então, justificando até minha resposta, é um pouco isso. Baseado no Lean, eu acredito que é a junção do processo com a cultura aí que faz o DevOps. O que o Brandão acha? Tira ele do mood aí, coitado. Vamos tirar o Brandão do mood. Cara, eu não sei, ele tá escutando o streaming aí, não sei se ele... Brandão, você direto aí do Camboja. Direto do Camboja. O que você acha? Qual das três é a opção para você? Repete aí pra mim, por favor. As opções são: opção A, cultura; opção B, processo; e opção C, cargo. Cara, é cultura, né? Muito mais cultura que outra coisa. Com qual justificativa você leva isso com você? Eu acho que a divisão ela é um pouco natural, né, vamos dizer, de cargos. Você vai ter uma equipe embaixo de infra, equipe de operações, etc. Você vai ter equipe de dev. E aí você tem que ter a cultura dessas equipes dessas equipes conversarem, né? E aí sempre vai ter aquele negócio de puxar a brasa para a sua sardinha, né? Que nem vocês estavam falando há pouco aí, o cara só mexe até TST, né? E assim, o dev, se ele não tiver inserido, se não tiver a cultura de participação, imagina o seguinte: quando o cara for colocar uma solução no ar que envolve, por exemplo, ter um balanceamento de carga e ele não planejou de repente, e aí, como é que funciona? Só Então, funciona na minha máquina. Ele não pode estar só Vamos pegar a máquina dele e vamos pôr no servidor. Eu estou em desenvolvimento e vou entregar aqui até TST, que funciona, né? Então ele tem um stage lá de dev, um stage de TST, beleza, entreguei. Mas aí quem vai, vamos dizer, dançar, sambar aí para entregar o negócio mesmo é o pessoal de operações, de infra, sei lá. O cara não foi ele que desenvolveu, né? Então a cultura, eu acho que é muito mais forte do que cargos, do que qualquer coisa, de permitir que essas equipes, às vezes até sob gerências diferentes, tenham uma convivência harmoniosa, né? E às vezes é difícil isso porque cada um vai puxar uma brasa para a sua sardinha, vai ter questão de gerência, questão política,
questão de prioridades, como são gerências diferentes, o cara vai priorizar o que ele acha mais importante e tal. Então a cultura acho que é o mais difícil aí, mais difícil de trabalhar, mas é por onde tem que se começar uma mudança de paradigma aí, de você ter um DevOps na sua empresa. Até se chegar alguém do mercado, né, para sua empresa, você já está com a cultura de DevOps estabelecida, é importante a cultura estar forte para essa pessoa ser inserida na cultura, né? E não trazer vícios de mercado para dentro do seu time. Por isso que eu concordo plenamente com você. Isso de trazer vícios é complicado, né? O cara, quando ele vem de uma empresa, vamos dizer, hierarquizada, uma empresa que não tem essa cultura, aí a primeira coisa que ele vai fazer é falar assim, não, vamos criar processos, né? Falta processos, né? Então, isso está funcionando para ele, o DevOps vai ser uma forma bagunçada de trabalhar e ele vai tentar instalar processos. Né? E aí você tem toda aquela perda de flexibilidade, a hierarquização e etc. É verdade. Ou seja, o cara vai remar como na maré. É verdade. Legal. Vini, O Botafogo agora. vamos botar fogo. Qual que era a sua pergunta, meu amigo? Não, a pergunta não é uma pergunta, vamos pensar agora no nosso perfil aqui. Consultor. E aí um cliente liga da sua empresa e fala assim, olha, eu quero instalar o DevOps na minha empresa. Não complica as coisas. Calma. Como é que é? Repete aí. Eu quero instalar amanhã o DevOps na minha empresa. Quero instalar o DevOps na minha empresa. Legal. Aí você chega lá, faz aquela apresentação. Faz um manual pro cara. Aquela receita de bolo, não. Brincadeiras à parte, você chega lá, faz uma apresentação e mostra tal. Aí o cara te faz o seguinte questionamento no final da reunião. Então quer dizer que fazendo tudo isso que você me falou, mudando cultura, mudando processo, mudando o diabo que for, você está me falando que eu vou melhorar o feedback de produção, as áreas vão estar mais próximas, o meu time de entrada em produção vai ser menor, beleza. Mas o que eu faço com as 4 pessoas da minha equipe que faziam as atividades manuais que você está falando que elas vão ser automatizadas? Eu mando embora? Nossa. Eu acho que é complicado. Já tive essa pergunta de cliente. Eu quero saber o que você respondeu. O Brandão ali já levantou Fala, a mão, Brandão. né? Vamos deixar ele. Não, o Mano vai responder? Não, você levantou a mão primeiro, apesar do delay. Então considera. Cara, não faz sentido. Olha só. Você tinha um trabalho que era colocar coisa em produção. Esse trabalho continua existindo, certo? Sim, mas a gente não tem mais a pessoa que vai lá, dá o Ctrl C, dá o Ctrl V. Você não tem mais essa pessoa. O que eu faço com essa pessoa? Não, essa pessoa ela vai ser treinada para trabalhar em outras coisas. Por exemplo, na automação desse processo. Automação do Ctrl C e Ctrl V. É isso aí. Exatamente. É que assim, ó, o teste, assim, a gente vai falar de teste ainda, mas assim como o teste, quando a gente fala de automação, o cara que aí já é perfil profissional, mas o cara que ele não quer evoluir profissionalmente, ele tem medo. E aí, gente, aí a gente volta no mesmo ponto. A gente vai. É óbvio que em alguns casos você vai ter demissões. Por quê? Às vezes a pessoa não tem skill para aquilo. Sim. Por exemplo, se você faz agora provisionamento de ambiente, se você vai explicar o seu ambiente, às vezes você tinha uma pessoa que fazia uma operação manual e que ela não tinha nenhum skill, nenhum talento para ser programador. E aí, você vai tentar fazer isso com ela? Às vezes pode ser que ela vá atrás, ela vai correr atrás, né? Ela quer fazer aquilo, mas às vezes ela não tem o menor talento, cara, e você vai ter que mover ela para outra coisa. Tá? Mas eu não acredito que o DevOps, a colaboração, esteja automaticamente ligada à demissão. Sim, aí eu até pegando um gancho e até colocando mais lenha na fogueira ainda É por querosene. vou pôr querosene aqui. Levando em consideração isso que você falou, que eu também já escutei em muitos lugares esse tipo de coisa acontecer, já vi acontecer, na verdade, já vi inclusive gente ser mandada embora depois que esse negócio acontece.
a gente volta no problema inicial, que é a cultura. Porque isso é cultura, eu acredito que é muito cultura brasileira, esse tipo de coisa. A gente não está acostumado com esses conceitos novos, com essas coisas. Então, em vez de eu pensar em treinar essa pessoa, em levar essa pessoa para um outro patamar, colocar ela a desempenhar uma outra função, é muito mais fácil eu dispensar, cortar, né, do que simplesmente eu levar. Então, a gente volta no ponto cultural novamente. E aí eu pergunto, qual é a dica para mudar a cultura na cabeça das pessoas? É difícil. Que esse é o grande desafio. É o que eu sempre vejo, que eu sempre falo em toda a implementação de LM. Como mudar a cultura de uma pessoa. Eu acho uma que... cultura formada por anos, né? Porque a pessoa tem a cultura dela, ela vem de berço. Mas aí tem um problema. Aí eu acho que o lance que o Brandão falou que demissão vai ser natural é por um simples fato. Existem A pessoas... pessoa não quer mudar. Também, mas assim, existem pessoas que trabalham em culturas diferentes. Poxa, eu posso trabalhar bem numa cultura X, lá uma cultura mais formal, mais manual, como eu posso me adaptar facilmente a uma cultura de DevOps, com tecnologias modernas, com processos modernos e tudo mais. E existe aquela pessoa que assim, bom, eu trabalho muito bem numa empresa mais formal, numa empresa mais processual, burocrática, mas eu não trabalho bem numa empresa dinâmica. Essa pessoa, se ocorrer um processo cultural de mudança cultural, ela não vai continuar. Então, você está querendo dizer que o problema são as pessoas? Sempre. Em todo projeto? Não, sempre, assim, por mais que a gente fale de ferramenta, a ferramenta ela não vai chegar lá na empresa sozinha, ela não vai funcionar sozinha e ela não vai se manter sozinha. Ufa, pensei que era só eu que pensava assim. As pessoas, não, cara. Culturas são pessoas. São pessoas. Sim. As pessoas que, que nem muitas vezes falam assim, cara, eu não gosto daquele bar, eu não gosto daquele lugar. Não, você não gosta das pessoas que estão naquele lugar. É a mesma coisa, não gosta de trabalhar naquela empresa, você gosta de trabalhar com as pessoas que estão naquela empresa. Quem faz a empresa, quem faz o ambiente são as pessoas. E culturalmente, quem faz a cultura são as pessoas. Então, agora faltou a minha resposta. Agora diz o desfecho, faz o desfecho. A resposta é, olha, o retorno do seu investimento não é que você vai ter 4 pessoas a menos no seu time e você vai ter que pagar 4 pessoas a menos. O retorno do seu investimento é em cima do seu negócio. O core, que é o seu e-commerce, a sua mesa de crédito, seja lá o que for, ela vai estar melhor monitorada e os feedbacks de um eventual problema em produção vão ser mais rapidamente conhecidos. A distância entre aquele... deu um erro em produção, eu mando um e-mail para o time de dev, aí o time de dev tem que entrar, conectar numa máquina, verificar qual é o erro, não. A gente estreitando esse relacionamento, estreitando esse ciclo de feedback, a gente vai ter possibilidade de tomar ações mais efetivas e rápidas. Essa é a grande resposta do retorno de investimento. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, não é aquela coisa, olha, você economizou 4 pessoas que custam 3 mil reais. Esse é 12 mil reais é o seu retorno. Não, o retorno de investimento é que o seu negócio está melhor monitorado, o seu negócio, você sabe os indicadores, você sabe onde você tem gargalos, você sabe onde você tem que melhorar. Quem sabe ele vai ter dinheiro, né, a mais para inclusive pagar uma capacitação para esses 4 caras. Exatamente. Trabalhar ainda na nova cultura. Assim, olha, deu um pico num servidor X. Pô, tô numa cloud qualquer, não vou falar de mercado aí, tô numa cloud qualquer, liga um novo servidor, vamos fazer um melhor balanceamento, igual o Emanuel falou. Não é aquela coisa, não, eu vou ter uma pessoa lá, olha, deu um pico no servidor. Aí liga lá no desenvolvedor, deu um pico no servidor, o que eu faço? Não, você tem que ter respostas rápidas, feedback rápido. Essa é a mensagem que eu quis passar para o cliente. Excelente, eu acho que é isso mesmo. Você trouxe até à tona uma pergunta que eu queria fazer, afinal, nosso tempo, vocês veem como o assunto é fantástico. Né? Tem tempo para... pra... Tá ficando curto. O que eu queria que vocês resumissem para a galera? Eu já perguntei, mas vamos consolidar. O que viabiliza DevOps hoje? Vou colocar algumas, aí a gente continua. Agilidade, para mim, acho que está totalmente... ajuda muito DevOps, porque a agilidade é uma cultura e ela é totalmente compliance. Cloud, eu já falei e repito.
queria que vocês completassem essa sopa de letrinhas, talvez, ou esse conjunto aí de tecnologias e práticas. Falei 2, queria deixar vocês colocar mais. Vai falar? Teste. Excelente, verdade. Qualidade, né? Na verdade. É. E aí quando a gente fala qualidade de ponta a ponta, né? Não só teste de desenvolvimento, mas testes em fase final, né? A gente acha que às vezes tem muita empresa que eu vejo também que adota teste unitário, beleza, já tenho qualidade garantida, já posso fazer minha integração contínua, meu deploy contínuo e bora pra frente. Acho que monitoramento ativo do seu ambiente produtivo. Não é aquela coisa, eu vou olhar o event view da minha máquina. Não, você arquiteta o seu ambiente produtivo para que ele dê as respostas que você procura. Sim. Não esperar uma pessoa entrar lá e falar assim, olha, tá com um pico de 100% de CPU. Não é isso que a gente espera. Tem que ser ao contrário. A máquina tem que te falar que ela tá precisando de... É proativo e não reativo. Exatamente. Não, na verdade é automático e não reativo. Não, é automático e não reativo, né? Porque reativo é quando algo acontece e você vai lá fazer. Então tem que ser preventivo. Né? Isso, preventivo. Proativo, preventivo. O ambiente tem que te dar insumos suficientes para você tomar ação, não você tomar ação pelo ambiente. Eu acho que isso aí, e o teste que o Brandão falou, se a gente, e somando com o que o Bertucci falou, não só teste de unidade, mas se a gente falar de teste de aceitação, teste de carga. O que acontece? Isso tudo leva a continuous feedback, né? Feedback contínuo. Que é, por exemplo, mudei alguma coisa, como é que eu vou implantar rápido? Como é que eu garanto que o que eu fiz não quebra o resto do meu sistema? Eu tenho que ter teste realizado de forma automatizada, tanto unitário quanto de front-end, para fazer um teste de regressão, e isso precisa ser automatizado. Imagina eu ter lá uma cacetada de cenários de teste, quantas pessoas eu tenho que ter para testar, quantas horas eu preciso para testar. Quantos usuários simultâneos? Imagina que eu coloco um negócio novo em produção lá e chegou em produção, cara, alguma coisa fez lá um handle que deu 100% de CPU. Eu preciso saber disso o quanto antes. Não preciso esperar algum usuário vir pra mim e falar assim, cara, o seu sistema tá fora. Putz, por causa do deploy. Não, se eu tiver isso tudo com feedback contínuo, eu acho que viabiliza. Não é verdade? Eu acho que tem muito mais coisa pra falar. Tem demais. Mas eu queria perguntar pro Bertucci se a gente tem interação. Eu acho que a gente poderia responder a pergunta do Gladstone e ver se tem mais algumas aí. Legal, vou começar por alguns comentários, depois a gente acho que começa pelas perguntas, a gente pode falar do Gladstone. Então, vamos agradecer alguns comentários aí, começar pelo pequeno gafanhoto Guilherme, que tá sempre online aí com a gente. Pequeno. Da onde que ele fala, por favor? De onde ele fala? De Barretos? Barretos, São Paulo? Oi, Barretos. O Guilherme aqui, faço das minhas palavras do Ricardo Serradas, automação 100%, DevOps. DevOps é igual cultura mais processo, vezes, entre parentes, pessoas mais engajamento. Nossa, aí usou cálculo diferencial. Calma, aqui, fórmula de Bhaskara praticamente. Achamos a fórmula do DevOps. Achamos a fórmula do DevOps aí, feito por Guilherme Cardoso, de Barreto, São Paulo. É isso aí. Outro comentário aqui do Eider. O Eider eu não sei de onde ele está falando, mas provavelmente aqui de São Paulo, porque acho que eu conheço ele, só não sei onde ele está. Bom, para mim acredito que seja uma mistura de cultura e processos, pois não adianta termos uma puta ferramenta, né? Puta, você coloca o pi lá na gravação, por favor, lembra não? Uma puta ferramenta e um processo todo elaborado se não cultivamos a cultura e saberemos dizer não ao que foge da cultura elaborada por todos. O que é muito comum quando alguém de cima exige algo que seja mal planejado. Tá? Muito comum. Muito comum. Esse lance de, cara, precisa me entregar, esquece essa... bypass. Vamos às perguntas agora. Vamos começar pela do... Você entra aí no... Ele perguntou naquela enquete que a gente fez no evento. Deixa eu colocar... Vou colocar uma pergunta aqui antes, então, até eu abrir a dele. O nosso colega Pablo Almeida, também ele está de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele tem colocou duas perguntas aqui. Então, DevOps está mais para facilitar o trabalho da operação? Onde deve realmente ajuda? Essa é a primeira pergunta. Quem quer falar? Tá? E a segunda, só complementando aqui, porque faz parte. Hoje faço DevOps à mão. Por onde devo começar? Quais ferramentas vocês me indicam? Então, respondendo aí o Pablo, enquanto eu pego a do Gladys.
Quer que eu fale mesmo? Fala. Eu- A pergunta era se tá mais puxando a sardinha pra Ops. Isso, né? na verdade, assim, pelo que eu entendi aqui, o Pablo, DevOps está mais para facilitar o trabalho de operação? Interrogação. Onde deve realmente ajuda? Na verdade, não é bem assim. Na verdade é assim, é que a parte que a gente fala de... Eu acho que eu entendi a sua preocupação. Geralmente parece mais que ajuda a Ops, porque é sempre na ponta, né, de produção e tudo mais. Mas, cara, quando bate em produção, dá um problema, Dev apanha muito, junto, velho. Apanha muito e fica aquele ping-pong. Dev fala que foi Ops que não implantou direito, o Ops fala que foi Dev que não desenvolveu direito. Então, na verdade, é uma coisa que a gente não falou, eu acho que é até uma falha nossa. DevOps é justamente a cultura que vem para aproximar essas duas áreas, né? Trazer sinergia para ambas, para que elas trabalhem de forma, né, harmônica, né? Que de fato derrubar o muro que vocês falaram lá no começo. Então é ajudar as duas áreas a entregar valor para o negócio de forma mais rápida, com mais qualidade, com mais agilidade e tudo mais. Então não acho que ajuda mais a operação não. A resposta é quem entregou. Não foi Dev que entregou, não foi Ops quem entregou. Quem entregou foi TI. Foi TI, perfeito. Foi a equipe. Foi a equipe. Foi todos envolvidos dentro da produção do software. Exatamente. Todos os envolvidos. Não digo só devs, nem só devs e ops, porque no fundo, se a gente não envolve time de qualidade, se a gente não envolve outras áreas aí de negócio, requisito, uma série de coisas, dev e ops não vão existir, operações Eu não acho que existem. um negócio que seria animal, assim, seria se houvesse a tendência dessas duas áreas se unissem, tipo, fosse uma coisa só. Né? Eu acho que DevOps é um primeiro passo. Se não houvesse mais se lançar o time de infra, o time de dev, eu acho que é uma tendência. Eu acho que se os profissionais de ambas as áreas não tomarem cuidado, o mercado vai começar a exigir um profissional com os dois skills. Então, ferramentas. Isso, ferramentas. Por onde eu começo? Né? Então, pelo que eu entendo aqui, hoje ele faz tudo na mão. Perfeito, o Pablo. Por onde ele deve começar? Para começar a automatizar isso daí? Tem muita coisa, hein, Pablo? Tem muita coisa que a gente vai precisar conversar, amigo. Porque a gente está falando aí de versionamento. A gente está falando de empacotamento, automação de empacotamento. E automação de entrega. Automação de qualidade. Automação de deploy. De deployment. Automação de qualidade. Então, só aí já dá para a gente falar de versionadores, né? Qual versionador usar. Aí a gente pode falar de ferramentas de build. Tem um monte de coisa de engenharia que é bom aplicar também, porque o build não é só você empacotar, né? Você tem que fazer algumas verificações, né? Quando a gente fala de qualidade, tem verificação e validação. Verificação é olhar para dentro, como time, né? O que a gente fez está compliance com o que foi acordado, a arquitetura está bem feita, performance, tudo mais. Então, tem algumas práticas de engenharia que você vai ter que trabalhar aí. Tem a parte de automação de deployment. Então, você vai ter que trabalhar alguma ferramenta de deploy, Octopus Deploy, Release Management. Assim, existem, eu acho que... Jenkins. Uma coisa importante que eu acho que em termos de ferramentas, são milhares. São muitas. Se a gente for listar todas aqui, a gente vai ficar aqui 2 semanas só falando de ferramentas. Existem ferramentas open source, existem ferramentas pagas. Eu acho que assim, qual plataforma você está mais acostumado a mexer? Está acostumado a mexer com o IBM? Com certeza a IBM a gente tem ferramentas que vão dizer isso. Está acostumado com Microsoft? Vai ter ferramentas para isso. Poxa, HP todas têm. Perfeito? Eu não sei, Pablo, qual que você está acostumado, mas siga o caminho que todas a sua plataforma de desenvolvimento, eu acho que a maioria, as principais hoje em dia, oferecem ferramentas para que você automatize um ciclo de DevOps. Eu acho que assim, que eu nem falei no começo da resposta, tem muita coisa pra gente conversar. O que eu recomendo? Coloca essa discussão no fórum do Facebook pelo Brasil. Isso. E vamos abrir uma thread lá. Isso é De legal, repente gente. pode virar um tema para um próximo. Exatamente. Não deixem de colocar essas dúvidas também lá no nosso fórum do LM Brasil, que com certeza ali as opiniões e as visões vão ser totalmente diferentes. Tem uns 800 pessoas quase lá, né? Vamos a mais uma pergunta aqui então. Vou falar a pergunta do Lucas Antoniassi. Não sei de onde o Lucas fala também, mas ele pergunta: com a adoção da cultura DevOps facilitou a adoção de uma arquitetura de microservices? Excelente observação, perfeito. Como que facilitou a adoção da arquitetura de microservices? Quer falar, Brunão, dessa aí ou não?
Repete aí pra mim, cara. Lucas Antoniassi pergunta, Brandão, com a adoção da cultura DevOps, como né, a adoção da cultura DevOps facilitou a adoção de uma arquitetura de microservices? Eu tenho uma observação. Eu acho que é o contrário. Acho que microservices está mais para ajudar você a ter uma cultura DevOps do que o contrário. Por quê? Quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de algumas automações, de alguma coisa mais fluente. E quando a gente fala daquele produto monolítico, né, tudo fica muito mais difícil. Cara, eu vou automatizar um processo de build de um cara monolítico lá, muitos minutos ou até hora. Fazer a automação de um deployment, ele é um processo muito frágil, porque para fazer o deploy de uma modificação numa página ou num módulo daquele sistema, eu posso quebrar todo ele. Agora, quando eu falo de arquitetura de microserviços, né, eu crio eu crio serviços independentes. Então, assim, eu posso automatizar de forma independente, eu posso gerenciar. Tem as suas características de build, tem as suas características de deploy, tem o seu ambiente de teste, tem o seu ambiente produtivo. Eu gerencio ciclos de vida de forma independente de cada um desses microserviços, né? Então, na minha visão, eu acho que está mais para o microservices viabilizar DevOps do que o contrário, tá? Brandão, você ia falar alguma coisa? Imagina o seguinte, quando você tem uma coisa monolítica, você vai levar muito mais tempo para habilitar uma automação, por exemplo. Ou de build, deploy, ou mesmo teste. É verdade. Agora, se você tem pequenas partes, é muito mais simples de você trabalhar com elas, né? É verdade. Então, talvez a cultura, a arquitetura de microserviços, né? De microserviços, ela já traga com ela o DevOps, né? No sentido de habilitar mais rapidamente ele. Mas eu acho que não necessariamente uma coisa está ligada à outra, né? Você pode ter uma zona também de serviço. Zona serviço. Mas é muito mais simples de você automatizar isso aí e trabalhar. Né? Porque eu posso ter módulos críticos que eu quero automatizar, que eu quero tornar ele mais fluente, mais rápido. Posso ter alguns que não, porque às vezes o esforço para automatizar não vale a pena, é muito complexo e tudo mais. Então, e se você quebrar alguma coisa, você quebra uma parte bem pequena. Né? É verdade, exatamente. Bom, última pergunta para antes das conclusões. E o do Gladson? Isso, é ela agora. Eu estou preocupado que o cara mandou a pergunta. Não, tá aqui, para encerrar com chave de ouro aí. A pergunta do Gladson aí. Olá, Ricardo Serradas, já direcionou, hein? Gostaria, se possível, que fosse falado um pouco sobre builds automatizados. Não sei se isso é DevOps, mas segue o pedido aí. A gente acabou de falar disso, né? Obrigado, Gladson, por você ter participado, por ter deixado essa pergunta, mas a gente já falou disso antes. Build automatizado é um pedacinho, né, Vini? É o começo. É uma das primeiras partes. Eu acho que é a primeira parte da ponte entre Dev e Ops, né? Eu abstraio isso como uma ponte. É o primeiro passo, né? O primeiro passo. Se você não tem uma automação de build, você nunca tem certeza de como compilou aquilo lá. Aí vai ficar sempre aquele negócio, né? É o cara de operações compilando na noite da madrugada lá, tentando fazer funcionar igual na máquina. É aquela coisa. Chegou o pacote, o que eu faço com ele? E agora? Só colocando o ponto final nas fogueiras, então se a gente tá falando que de automação, a gente chega à conclusão também que se a gente não tiver uma boa estrutura de LM, um bom processo de desenvolvimento de software, a gente não chega nem nisso. Não. Porque tem muita gente que quer, eu quero instalar DevOps, né? Nossa. Que nem você falou, e o cara não tem nem controle de versão direito, que foi o tema inclusive do nosso primeiro episódio aí do. Eu não consigo nem estabilizar uma versão produtiva. Exatamente. DevOps. Então, mas respondendo a pergunta, sim, faz parte. E assim, digo mais, é o primeiro passo, mas é um passo muito importante, porque o build, eu acho que vai ter um episódio só para isso, mas muita gente confunde build só com compilação. Mas o build é o cara no qual eu posso automatizar um monte de processo de engenharia, porque no build eu empacoto. Build muito além do F5. Build, eu Nossa! É muito bonito, é o nome de um filme.
tipo Brookback Mountain. É que eu já fiz uma palestra que o tema era esse, build. Ah, mas gostei do nome do próximo episódio. Né? Não, calma, isso aí é... Mas então, deixa eu só completar o raciocínio. No build eu automatizo uma série de processos de engenharia. Eu consigo empacotar, consigo rodar teste unitário, consigo analisar a qualidade de código, eu consigo validar arquitetura. Rastrear Então, planejamento. Tá vendo? Então assim, o build automatizado, a pergunta ela é Justificar a pertinente alteração do meu disso. código. Não, ela é associar um pacote. Eu não vou falar, vou deixar. Deixa aí, você. Associar, por exemplo, uma modificação a uma versão, porque automaticamente eu posso aplicar tags, eu gero, né, um número de versão, aquele build vai gerar. Então assim, é um primeiro passo? Mas é um passo muito importante, porque eu automatizo um monte de coisa ali. Então o build automatizado é sem dúvida um pilarzinho aí para começar essa jornada. Não é só o F5. Não é só o F5. Não é pegar só o Ctrl-C, Ctrl-V e jogar um pacote lá. Exatamente, é muito forte. Com PDB ou sem PDB? Com PDB sempre. Com PDB sempre, hein? Pelo amor de Deus. Não delete. Pessoal, eu acho que a gente está chegando no fim. Cara, eu tô com um sentimento muito triste, assim, que eu acho que vai ter, assim, DevOps parte 2. Parte 2, assim, exatamente. A missão. A missão, a próxima O temporada. retorno. 33 e um quarto. Porque eu acho que a gente tem que continuar a discussão no fórum. Acho que a gente falou muito pouco, tem muita coisa para ser falada. Mas acho que a gente tem que encerrar, porque senão a gente vai ficar a noite inteira e o build vai quebrar. Não vai dar certo, tá? Ainda tem que fazer o deploy, né? Ainda tem que fazer o deploy. E esse deploy ainda não tá automatizado ainda. Nossa senhora, hein? O deploy não tá automatizado ainda. Dê mais um? Por isso que não é o programa é build noturno e não DevOps noturno, né? Mas pessoal, fechei então com... Vocês têm novidade? Tem coisa boa para acontecer? O final do ano tá paradão aí? Final do ano tá paradão, eu pelo menos não tenho nenhum recado, eu acho que vale a pena frisar, continue acompanhando as interações lá nos grupos online, Facebook, LM Brasil, VSO Sprints, etc. Vamos movimentar esses assuntos e eu queria deixar um convite para todo mundo, que quem quiser participar mais ativamente, inclusive, dessas discussões, feito o convite, entre em contato aí conosco, vamos gravar uns vídeos, vamos colocar seu conhecimento lá no LM Brasil para que todo mundo compartilhe esse assunto. E quem sabe, algum de vocês venham aqui nos próximos encontros participar como convidado com a gente. E pelo amor de Deus, manda feedbacks. Cara, não tá legal outra o formato. falaram só asneira. Se o Brandão aqui na tela não tá legal, se não ficou bonito. É bonito, não sei se ficou muito mesmo, né? Mas uma coisa importante, acho que fica até uma dica, uma tarefa, uma to-do para todo mundo que está assistindo. Entrem no Fórum da LM Brasil, surgiram os próximos temas do Build Noturno. Nós já vamos anunciar os próximos temas aí logo nas próximas horas, a gente anuncia. Mas fica a dica aí para vocês sugerirem também temas que é de agrado de todos. Beleza, pessoal? A gente agradece aí a paciência e a audiência e a gente se fala no próximo encontro. Exatamente. Brandão, você quer deixar... Dá o seu tchau, Brandão. Dá um beijão. Galera, obrigado. Muito obrigado. Mais, Boa até a noite. próxima. Até a próxima.